Olá pessoal, vamos falar agora das súmulas vinculantes, um importante instrumento introduzido na nossa Constituição a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Né? Eu quero que vocês saibam inicialmente a respeito das súmulas vinculantes. O artigo 103A, né, são os requisitos para a edição de súmula vinculante. Só podem ser editadas pelo Supremo. Todos os tribunais editam súmulas, chamadas súmulas de jurisprudência persuasiva, não vinculantes, não obrigatórias. O próprio Supremo edita súmulas, enunciados da sua súmula de jurisprudência persuasiva, né, que são aquelas que dão uma orientação geral de como os tribunais deverão agir, mas que não há uma punição, não cabe reclamação contra descumprimento de súmula persuasiva. No caso da súmula vinculante, a gente vai ver que cabe a reclamação contra o seu descobrimento, e alguns autores aí a comparam, né, a súmula vinculante com os antigos assentos portugueses, de absoluta força vinculatória, maior até do que a lei. Né? Você descumpre uma lei, você não cabe uma reclamação porque você descumpriu a lei, mas se você descumpre uma súmula vinculante, cabe reclamação no Supremo, tanto por descumprimento por ato administrativo quanto por ato judicial, sendo que no ato administrativo você tem que esgotar as instâncias administrativas para só então entrar com o ajuizamento da reclamação constitucional. Então, poderá de ofício, ou seja, sozinho ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, ou seja, 8 ministros, né, após reiteradas decisões de matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação, terá efeito vinculante. Contra quem? O mesmo efeito vinculante que tem as ações diretas de inconstitucionalidade. Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, por que ele falou os demais órgãos? Porque ela não vincula o Supremo. A qualquer momento o Supremo pode revisar uma súmula, pode modificar o entendimento da súmula, pode dar uma interpretação conforme a Constituição para a súmula, e ele já fez isso. Né? E a administração pública, federal, estadual e municipal. Por que a administração pública? Porque o Poder Legislativo, por exemplo, ele não está obrigado a seguir a súmula. Se o Congresso Nacional quiser editar uma lei totalmente contrária ao que diz uma súmula vinculante, ele pode. Isso é o princípio da separação de poderes, se sobrepõe a essa força quase absoluta de vinculação das súmulas vinculantes. Não se confunde também não confunda achar que o nosso sistema judicial agora é o do stare decisis, né, que é o sistema anglo-saxão, norte-americano ou inglês, de absoluta vinculação dos precedentes. Súmula vinculante não é precedente, são coisas distintas. Né? A construção de um precedente parte da ratio decidente de uma decisão judicial, e essa ratio, esse motivo determinante dessa decisão é que vai vincular decisões futuras. E esse precedente ele é construído ao longo do tempo, com base nas tradições, com base na própria jurisprudência. Não é? Então, não vamos achar então, que com a súmula vinculante adotou-se automaticamente no Brasil, apesar de que existem características, né, do stare decisis, né, mas que não significa exatamente a adoção do stare decisis, ou do modelo de vinculação de precedentes norte-americano. O que existe hoje é uma mistura do modelo do civil law com o modelo do common law. O common law é que é o modelo dos precedentes judiciais. O modelo do civil law que dá primazia à lei, aos códigos, não é? Aos catedráticos das universidades, ao controle de constitucionalidade, e o modelo da common law dá primazia aos precedentes judiciais. Né? Os precedentes judiciais têm força quase que absoluta, né, nesse sistema. Então, o que é importante também saber? A modulação de efeitos, a Lei 11.417 de 2006, que regulamentou as súmulas vinculantes, permite a modulação de efeitos, para que aquela súmula passe a ter efeito a partir de determinada data, e não o efeito retroativo, ou a partir da sua edição. Né? Pois se a ação direta de inconstitucionalidade admite
conforme o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Se a própria ação de constitucionalidade admite a modulação dos efeitos, por que a súmula não admitiria? Então, a súmula vinculante, guarde isso, ela também admite a modulação dos efeitos, dos seus efeitos pro futuro, ok? Vamos lá. Que é o artigo 4º aí, né, da Lei 11.417. Parágrafo 1º e parágrafo 2º vai falar da validade. Terá por objetivo a validade, interpretação e eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia entre tribunais, órgãos judiciários, ou entre esses e a administração, e que acarrete grave insegurança jurídica. Né? Agora, isso aqui é importante. Qualquer um pode provocar uma súmula vinculante? Não. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, no caso a Lei 11.417 de 2006, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Quem são aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade? São aqueles que estão no artigo 103. Né? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador de Estado do DF, Procurador-Geral da República, que era o exclusivo para provocar a DIN, desde a emenda 16 de 1965 à Constituição de 46, era só o PGR que provocava a ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição de 88 é que aumentou esse rol, ok? E a emenda 3 aumentou esse rol também para a ação declaratória de constitucionalidade, porque a ação declaratória de constitucionalidade também só tinha o PGR antigamente. Né? Conselho Federal da Ordem, partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade. São essas pessoas que podem provocar a edição, cancelamento ou interpretação de súmula. Mas a Lei 11.417 introduziu outros personagens nessa história, né? Outros legitimados, que são o defensor público da União, lá no artigo 3º, os tribunais superiores, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais de trabalho, os tribunais eleitorais e militares, ou seja, tribunais em geral, né? Podem propor também. E os municípios, incidentalmente, no curso do processo em que seja parte, né? O município, o que não autoriza a suspensão do processo, porque via de regra, né, processo de súmula vinculante, edição vinculante, pode haver a suspensão do processo, mas no caso em que o município for parte, e essa questão incidental, o município sugerir a edição de uma súmula vinculante, isso não significa a suspensão do processo judicial em que ele é parte. Supremo decidiu arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, e o recurso extraordinário não são instrumentos para revisão, edição ou cancelamento. Então, qual é o instrumento? É a proposta. Proposta de edição, cancelamento ou revisão de súmula, prevista lá na Lei 11.417 e no regimento interno do Supremo. Ok? Então, o Supremo decidiu, tanto na ADPF 147 quanto na petição 4556, que esses instrumentos, a ADPF e o extraordinário, não são hábeis, né, para propor a edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante. É a proposta, é um instrumento específico. Então, o instrumento adequado é a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula. Então, tem aqui, ó, Regimento Interno do Supremo, artigo 354A, introduzido pela emenda regimental tal de 2011, recebendo a proposta, a Secretaria registrará ao presidente para apreciação em 5 dias. E a Lei 11.417, artigo 6º, a proposta de edição, revisão ou cancelamento não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Então, guarde isso, é a proposta que é o instrumento adequado para edição, revisão ou cancelamento de súmula, beleza? E a desobediência à súmula? Bom, a desobediência pode ocorrer por 2 fatores, por ato administrativo ou por decisão judicial. Né? Se houver desobediência tanto por ato administrativo como por decisão judicial, cabe o quê? Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando precedente, anulará o ato ou cassará a decisão
e determinará que outra seja preferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Mas no caso de ato administrativo, né, a lei 11.417 estabeleceu um quebra-mola, né, uma lombada, para que você tenha que primeiro, antes de entrar com a reclamação, tenha que esgotar as vias administrativas. Isso acontece também na justiça desportiva. Antes de eu entrar com uma ação lá, questionando lá o título do Palmeiras ou do Fluminense, eu tenho que esgotar as instâncias da justiça desportiva, que é uma justiça administrativa, só então acionar a justiça comum. O habeas data também, só que o habeas data eu não preciso esgotar. Basta a negativa para me fornecer aquele dado de banco de dados público com informações minhas, basta essa negativa para que eu entre com o habeas data. Então são 3 hipóteses de exceção à jurisdição una, né, também chamada de jurisdição condicionada ao esgotamento da instância administrativa. No habeas data você não precisa esgotar, mas no caso da reclamação, sim. Uma vez esgotadas as instâncias administrativas, para quê? E se o órgão administrativo resolveu não atender a súmula, eu posso adentrar com a reclamação, ok? A súmula 734 não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado a decisão, que se alega ter desrespeitado a decisão do CF. Aí, no caso, você só tem que entrar com ação rescisória até 2 anos. Mas, se a decisão ainda não transitou em julgado, cabe a reclamação. Decisão de primeira instância, decisão de segunda instância, não entrou em julgado, cabe a reclamação, ok? Após o seu ajuizamento, ou seja, decisão que só transitou em julgado após o ajuizamento da reclamação também não tem importância nenhuma, né? A reclamação continuará tendo o seu curso normalmente. Entrei com uma reclamação, transitou em julgado a decisão, a reclamação já tem vida própria, ela já nasceu, a criança já está andando. Então, não preciso suspender o processo por conta do trânsito em julgado, porque eu entrei com aquela reclamação antes do trânsito em julgado. É esse momento que vale, ok? Descumprimento do ato administrativo, eu falei para vocês, o quebra-molas ou uma lombada, né, que exige, né, no artigo 7º do parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. O uso da reclamação só será admitido, não é, após esgotamento das vias administrativas, né, que é a tal da lombada do quebra-molas, que vale também para a justiça desportiva, que vale também para o habeas data, mas o habeas data basta uma negativa, não precisa esgotar a instância administrativa, basta uma negativa para eu entrar com habeas data, conforme lá o artigo 5º da Constituição. Também súmula que não tem caráter vinculante não atrai o ajuizamento da reclamação, ok? Súmula que desprovida de caráter, aquelas súmulas de jurisprudência persuasiva do Supremo, né, o descumprimento daquela súmula ela não é obrigatória, ela não é vinculante, então eu não posso entrar com reclamação por descumprimento daquela súmula. Ainda que seja desejável a observância da súmula, que seja um compêndio das principais decisões, mas o Supremo decidiu que não, por enquanto ele já fez isso. Ele já converteu súmulas de jurisprudência predominante em súmula vinculante. Ele faz isso cotidianamente. Mas algumas permanecem apenas como persuasivas, não são obrigatórias, não são impositivas, ok? E se a súmula foi editada após a decisão judicial? Aí é a questão o seguinte, o que está valendo hoje? O que está valendo hoje é que inexiste ofensa à autoridade da súmula vinculante se o ato reclamado é anterior à edição da súmula. Isso é uma decorrência lógica, né, Jean? Claro, né? Se a súmula só foi editada depois, como é que eu vou contestar uma decisão judicial tomada antes da súmula? Mas isso já aconteceu, por incrível que pareça. Na reclamação 4335 do Acre, quem era o ministro relator? Quem era? Adivinha? Te dou 3 chances, hein? Ministro Marco Aurélio. E o que estava sendo decidido? Uma decisão do juiz lá do Acre, que, com base na lei de crimes hediondos, negou a progressão de regime a um preso que havia sido condenado com base na lei de crimes hediondos. E a lei de crimes hediondos tinha um dispositivo, se não me engano, no artigo 6º, que vedava a progressão de regime do fechado para o semiaberto,
do fechado para o aberto, né? Vedava, era cumprimento inicial em regime fechado e não tinha papo, né? O que é que fez o Supremo? O ministro Marco Aurélio falou, não pode. O para efeito de individualização da pena, previsto na Constituição da República, né, não podemos afastar esse preceito constitucional e declarou inconstitucional em sede de habeas corpus. Olha só, não foi nem ação direta, foi em sede de habeas corpus. E esse habeas corpus, né, deu origem à súmula vinculante 26, que diz: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade, o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Que benefício? De progressão do regime, podendo usar o exame criminológico. Ora, se o próprio legislador, veja que o Supremo interferindo em política criminal, se o próprio legislador decidiu na Lei de Crimes Hediondos, tráfico de drogas, né, assassinato, crimes de maior gravidade, sequestro seguido de morte, né, que o cara não tem, que o réu não faz jus à progressão de regime, o Supremo falou que não, que ele faz jus a isso. E mais, deu efeito retroativo a isso para alcançar a decisão lá do juiz do Acre, que mandou o juiz do Acre avaliar as condições do caso concreto, fazer exame criminológico, para saber se o condenado fazia ou não jus à progressão de regime, para que ele não necessariamente iniciasse o cumprimento da pena em regime fechado. Então, veja bem, fora essa decisão, que eu considero teratológica, esdrúxula, do ministro Marco Aurélio, a jurisprudência hoje do Supremo é no sentido de que não existe ofensa à súmula vinculante se o ato que se reclama é anterior à súmula. Isso é a decorrência lógica do sistema jurídico, né? Então, a lei posterior, né, ela começa a vigir, né, ela derroga a lei anterior, mas tem vigência dali para frente. Né? Só a ação direta de inconstitucionalidade é que tem, via de regra, efeitos ex tunc, mas a súmula vinculante não. Né? A súmula vinculante ela tem efeitos pro futuro, para frente. Ok? Muito bem. Aqui tem algumas súmulas que eu acho que são as mais importantes, não que você não deva ler todas. Hoje o Supremo editou até 2020 58 súmulas vinculantes. Eu tenho que ler, Jean? Tem. Só se você quiser passar na prova de Constitucional, Processo Civil e Assemelhados, né? E Penal. Então, as principais que caem na sua prova, a súmula 2, inconstitucional, Lei Estadual Distrital, que torce sobre bingo, consórcios e sorteios, inclusive bingo e loteria. Essa é fichinha, né? Cai direto. A súmula vinculante 3, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar revogação ou anulação do ato administrativo que beneficie o interessado. Princípio da ampla defesa, né? Normal. Exceto a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. O que aconteceu com a súmula 3? O STF já deu interpretação a essa súmula. Editou a súmula e já deu interpretação para ela. Falando assim, olha, se o TCU demorar mais de 5 anos para registrar a aposentadoria do velhinho, ele tem que chamar o camarada para o contraditório e ampla defesa. Por que diz a súmula vinculante? Olha, excetuado o registro inicial de aposentadoria, você tem que chamar a pessoa para o contraditório e ampla defesa, né? Qualquer decisão, processo perante que revoga administrativo que beneficie o interessado, qualquer decisão que revogue um ato administrativo que me beneficie do TCU, tem que chamar para o contraditório. Ele está dizendo que não. Na concessão do ato inicial de aposentadoria, por exemplo, o seu órgão te aposentou, o TCU faz o registro dessa aposentadoria para confirmar a legalidade. É um ato administrativo complexo, que depende da manifestação de mais de um órgão, de órgãos distintos. Ora, só que se o TCU demorar mais de 5 anos, eu já fui aposentado. 10 anos depois, o TCU vai analisar a minha aposentadoria e nega registro. Porque o órgão errou lá alguma lei, errou a aplicação de algum adicional, e aí ele nega registro.
Ele pode simplesmente fazer isso sem me chamar para apresentar o contraditório e ampla defesa. Olha, fiz isso porque a lei à época era assim assado, já previa, existia uma portaria tal e tal. Então, o próprio STF excetuou a súmula dizendo que mesmo na apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma de militar ou pensão, o TCU é obrigado a chamar a pessoa, o interessado, se demorar mais de 5 anos para efetuar esse registro. Então, exemplo de súmula já interpretada. A falta de defesa, súmula 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Isso é regra, tá, gente? Se for um processo disciplinar que exija intenso conhecimento jurídico, que envolva, por exemplo, sei lá, um processo de colaboração premiada, de delação premiada ou de similar, em que envolva um servidor, que haja necessidade de um conhecimento jurídico maior, naturalmente a presença do advogado será requerida, será necessária. Você tem que demonstrar isso nos autos, né? Que eu sozinho não poderia efetuar a minha defesa de forma eficaz, porque o conhecimento jurídico seria necessário, seria maior, não é? Súmula 8, são incondicionais tal da lei que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Olha só interessante isso aqui. São incondicionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei de 77. O que a gente estudou lá atrás, né, na aplicação das normas constitucionais no tempo? Que uma lei anterior à Constituição, em confronto com a nova Constituição de 88, que é esse caso aqui do decreto de 77, ela não é declarada inconstitucional. Ela ou é recepcionada ou não recepcionada. Se ela for incompatível materialmente com a nova Carta da República, ela é simplesmente não recepcionada, não declara inconstitucionalidade. Então essa súmula ela contém uma imprecisão técnica braba aqui, né? São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/77. Não. Esse aqui seria não recepcionado. E o único que seria inconstitucional são os artigos 45 e 46 dessa lei de previdência aqui, que é a Lei 8.202 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Então veja a imprecisão aí da súmula 8, mas é o que está vigindo. A súmula 10 a gente já estudou na reserva de plenário, né? Viola a cláusula de reserva de plenário, decisão de órgão fracionário, que embora não declare expressamente inconstitucionalidade, afasta a sua incidência no todo em parte. A súmula 13 trata de nepotismo, né? A súmula 14 trata do direito do advogado até a vista dos autos de inquérito policial, né? Aqui a súmula 19, que fala da constitucionalidade da taxa de coleta de remoção de lixo, né, de imóveis, não é de limpeza pública, né? Aqui é a taxa de lixo em imóvel. Inconstitucional a súmula 21, a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso administrativo. A súmula 25, lá do Pacto de San José da Costa Rica, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, lembra, né? O Pacto de São José da Costa Rica se sobrepõe às normas legais que prevêem a prisão do depositário infiel, apesar dessa prisão estar prevista na Constituição. Então o pacto, a Convenção Americana de Direitos Humanos ou o Pacto de São José da Costa Rica, ele ficou entre a lei e a Constituição. Derrogou esses dispositivos legais e isso ficou consolidado na súmula vinculante 25. Também outras súmulas aqui que eu quero que você guarde, né? Constitucional, né? Sujeitar a liberação a cargo público, definição de crime de responsabilidade só pela União, né? A 56 foi de 2016 e as duas últimas de 2020 são essas aqui, a 57 e a 58. Ok? Muito bem, vamos fazer uns exercícios aqui. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Sim, tem que ser remunerado mediante contribuição de iluminação pública ou impostos, né? Isso também foi oriundo de uma súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Questão da quadrix, a ausência de advogado da apresentação de defesa técnica são motivos suficientes
para se decretar a invalidade dos processos administrativos errados, né, em função da súmula vinculante 5, que a gente já estudou aqui. Questão do IGES, Prefeitura de São Vicente, agora de 2020. Cabe reclamação perante o Supremo em face de lei federal promulgada com teor contrário ao de súmula vinculante vigente. Lembra que, pelo princípio da separação dos poderes, tanto a ação direta de inconstitucionalidade quanto a edição de súmula vinculante não vinculam o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele pode editar uma lei completamente oposta à súmula vinculante. Não alcança o poder legiferante, né? O princípio da separação de poderes. Errada essa questão. Quadrix, 2018. Não compete ao Poder Judiciário, a pretexto de assegurar isonomia, estender reajuste salarial a categorias ou a seus integrantes. Questão, o auditor da Receita tem que ganhar igual o policial federal. O policial federal tem que ganhar igual ao auditor do Tribunal de Contas da União. O policial civil do DF tem que ganhar igual, que é mantido pela União, tem que ganhar igual ao policial federal. Não, né? O Poder Judiciário ele não pode determinar esse reajuste com base no princípio da isonomia. Isso é vedado pela Constituição e é vedado em súmula vinculante também, que é a súmula vinculante 37. Ok? Súmula vinculante 37. Você viu como é que cai muita súmula na espécie em prova, né? Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2009. Decisão que deixa de aplicar uma súmula vinculante é passível de reclamação, mas somente depois de esgotados os recursos processuais disponíveis. Cuidado! Né? Somente depois de esgotados os recursos processuais em súmula vinculante no âmbito do Poder Judiciário, por decisão judicial. Porque se for uma súmula vinculante descumprida por ato administrativo, você tem que esgotar os recursos administrativos. Ok? Então, esgotou os recursos processuais, não deu certo, a decisão não transitou em julgado, você entra com a súmula vinculante. Se for ato administrativo, no caso de decisão judicial, se for ato administrativo, basta a primeira negativa? Não. Eu tenho que esgotar as instâncias administrativas até o último chefe do órgão lá, para eu poder entrar com a reclamação no Supremo. Errado, então, aqui, que não são só recursos processuais, mas também, se for ato administrativo, os recursos administrativos. Procurador do Trabalho, 2017. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionado, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, afosta sua incidência no todo em parte. Certinho, a gente já viu isso, que é a súmula 10, súmula vinculante 10. Ok? Muito bem, próximo bloco nós vamos estudar o Conselho Nacional de Justiça.